Bem-vindo de volta à nossa jornada na história épica da Bíblia. Hoje vamos mergulhar no momento crucial da história, o chamado de Abrão. É aqui que Deus começa a revelar seu grande plano de redenção, e tudo começa com a obediência de um homem. Em Gênesis 11:27, conhecemos Abrão, descendente de Sem, que vivia em Ur com sua esposa Sarai, mas Deus tinha planos maiores para a vida de Abrão. Em Gênesis 12:1, o Senhor diz: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu mostrarei. Imagine por um momento como isso deve ter sido para Abrão. Deus estava pedindo que ele deixasse tudo o que conhecia, sua casa, família, seu modo de vida, e partisse para um destino desconhecido. Foi um enorme passo de fé. Mas o Senhor não deu apenas uma ordem a Abrão, ele também lhe fez uma promessa incrível. O versículo 2 diz: Farei de você um grande povo, eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Deus estava convidando Abrão para uma relação de aliança, uma parceria sagrada, que mudaria o curso da história. E a resposta de Abrão, o versículo 4 diz: Partiu Abrão como o Senhor lhe havia ordenado. Esse único ato de obediência deu início a uma jornada de fé que moldaria o restante da vida de Abrão. Enquanto ele atravessava a terra de Canaã, o Senhor lhe apareceu e prometeu dar a terra à sua descendência. E o que Abrão fez? Ele construiu um altar e adorou o Deus que o havia chamado e prometido abençoá-lo. Veja, fé não é só um acordo intelectual com a palavra de Deus. É disposição de agir conforme ela, de dar passos de obediência mesmo quando o caminho parece incerto. A adoração é o transbordar natural de um coração que confia na bondade e fidelidade de Deus. Mas a história toma um rumo desafiador quando uma fome atinge a terra. Diante de uma crise, Abrão decide descer ao Egito, e é aqui que vemos que até mesmo grandes heróis da fé podem lutar com o medo e o compromisso. Antes de entrar no Egito, Abrão pede à sua esposa Sarai que finja ser sua irmã, com medo de que os egípcios o matem para tomá-la como esposa. E por um momento parece que seu plano funciona. O faraó trata Abrão bem por causa de Sarai, mas Deus não se deixa zombar. Ele inflige doenças graves à casa do faraó até que a verdade venha à tona e Abrão seja mandado embora em desonra. É um lembrete sóbrio de que o medo pode levar até mesmo os crentes mais fiéis a tomar decisões ruins. Quando tiramos os olhos de Deus e começamos a confiar em nossos próprios planos, acabamos inevitavelmente em apuros. Mas a boa notícia é que a graça de Deus é maior do que as nossas falhas. Ele permanece fiel às suas promessas, mesmo quando vacilamos. Então, o que podemos aprender com a história de Abrão? Primeiro, precisamos ouvir atentamente a voz de Deus. Quando ele nos chama para algo novo, podemos confiar que ele tem um bom plano e propósito para as nossas vidas. Em segundo lugar, precisamos crer nas suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem assustadoras. A palavra de Deus é certa e ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Em terceiro lugar, a verdadeira fé sempre leva à obediência. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus. Precisamos colocá-la em prática, mesmo quando isso custa caro ou é desconfortável. Em quarto lugar, uma vida de fé é marcada pela adoração. Quando nos lembramos da fidelidade e bondade de Deus, nossos corações transbordam de gratidão e louvor. Por fim, precisamos aprender a enfrentar nossos medos com fé. É natural sentir ansiedade ou incerteza
quando Deus nos chama para sair da nossa zona de conforto, mas devemos lembrar que Ele está conosco e que seu amor perfeito lança fora todo medo. Podemos enfrentar nossos medos de frente sabendo que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Vou encerrar com uma história pessoal. Anos atrás, fui à Romênia quando ainda era comunista. Cristãos enfrentavam perseguição severa naquela época perigosa. Certa noite falei numa igreja onde um querido amigo atuou como meu intérprete. Depois deixamos ele num local remoto para caminhar sozinho até casa. Era arriscado para ele ser visto com ocidentais. No dia seguinte, ele contou como o medo tomou conta do seu coração ao perceber que alguém o seguia no escuro, mas então sentiu o Espírito Santo dizendo: enfrente seus medos. Ele parou, se virou e começou a caminhar em direção à pessoa que estava atrás dele. O homem entrou em pânico e fugiu. Meu amigo aprendeu uma verdade poderosa naquela noite. Quando enfrentamos nossos medos com fé, eles perdem o poder sobre nós. Meu amigo, quais medos estão impedindo você de abraçar plenamente o chamado de Deus para a sua vida? Qual passo de fé Ele está convidando você a dar? Lembre-se, você não está sozinho. O mesmo Deus que chamou Abrão está sempre com você em cada passo do caminho. Confie no coração dele, obedeça a sua voz e maravilhe-se ao ver como ele escreve uma linda história com a sua vida. A jornada da fé nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Então vamos escolher trocar nossos medos pela confiança e avançar com ousadia na aventura que Deus tem para nós. Afinal, Ele é o autor da nossa fé e certamente será fiel para completar a boa obra que começou em nós. Amém.